dia, pessoal. Aqui é o professor Lucas, mais uma videoaula que eu estou fazendo aqui agora para o pessoal do 8º ano, tá bom? Antes de começar, eu vou baixar aqui a atividade de vocês. Eu queria até falar para vocês não se assustarem com o vídeo que eu gravei semana passada, né, do roteiro anterior, porque eu acho que ficou muito longo, né? E talvez vocês tenham se assustado. Pô, o professor gravou um vídeo de 30 minutos, postou outro vídeo de 30 minutos. De vez em quando, eu vou fazer isso aí. Eu vou pegar vou pegar o vídeo que eu gravei no ano passado, para as turmas do 8º do ano passado, que são vídeos mais longos, onde eu estou explicando passo a passo cada detalhe da aula, e vou postar para quem quiser ver, não é obrigado. E aí, quem não quiser, eu vou estar postando esse vídeo de lá 15, né, minutinhos, 10, 15 minutinhos, explicando o roteiro em si, pragmático, as questões passo a passo, tá? É uma questão para quem quiser, né, aprender mais. Os vídeos mais longos têm mais informações. E a gente só vai ter 3 roteiros esse bimestre. Vocês já fizeram um, esse é o segundo, e só vai ter mais o próximo. Então, vamos aproveitar o tempo que a gente tem aí, beleza? Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu nem sei se vocês estão me enxergando direito. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Essa aqui é a atividade de vocês, tá? Se tiver algum problema da impressão, vocês conseguem ver aqui agora. A vinda da família real para o Brasil, né? Essa atividade 24 de maio a 11 de junho, ela traz um textinho que eu não vou ler aqui com vocês, sobre a vinda da família real para o Brasil e o estabelecimento dessa família aqui, que vai transformar o Brasil no império, e o que isso influencia na independência. Então, olha que eu já estou linkando vários assuntos. Primeira coisa que vocês têm que entender, que eu acho que não está muito bem explicado, é o seguinte: quando acaba a Revolução Francesa, tem muita treta, tem vários grupos sociais brigando um com o outro, e aí o que acaba acontecendo, vou tirar meu óculos aqui, o que acaba acontecendo é que os franceses desistem da tal da república que eles queriam e instauram um império com um imperador que a burguesia vai escolher. A burguesia não consegue controlar os ânimos da sociedade. Tem muita revolta acontecendo, tal, não sei o quê. Democracia, república não dá certo. E aí surge o Napoleão, imperador maravilhoso, lindo, que todo mundo ama, que vai dominar e matar, invadir, destruir, e vai fazer a França ser forte e grande de novo, né? Claro, com o apoio da burguesia vai ser muito fácil. A burguesia que está cheia da grana, que vai acontecer? Vai ter um impasse ali. França e Inglaterra são países que são muito conflitantes um com o outro, né? A França vai começar a invadir todos os países vizinhos ou fazer pactos com esses países contra a Inglaterra. E o último país ali da península é o Portugal, que é nosso colonizador. O que acontece? O rei português Dom João VI, ele se vê dividido. Ou ele faz o pacto com a França e trai a Inglaterra, que era amigão dele há muito tempo, ou ele continua sendo parceiro da Inglaterra, que ele já é há muito tempo, e entra numa guerra contra a França. Bem, guerrear contra a França era impossível, né? Se ele deixasse de ser parceiro da Inglaterra, ele ia sofrer, ia perder muita grana. Inclusive aqui nas colônias brasileiras, tinha muito inglês, tinha no meio do Atlântico, no meio do caminho entre Portugal e Brasil, tem muito navio inglês. Né? Lembra do Jack Sparrow, que está sempre lutando contra o inglês? Os navios bons, fortes, poderosos, são sempre os da coroa britânica. Então, ele ficou entre a cruz e a espada, entre o forno e a frigideira, né? Assim que fala. O que ele fez? Ele decidiu jogar tudo para o alto, né? E fugiu para o Brasil, tá? A gente conta a história como se ela tivesse acontecido às pressas, mas ele teve tempo para pensar, medir, tal, não sei o quê. Quando Napoleão bateu na porta com o exército, invadiu a Espanha e falou assim: poxa, o próximo país sou eu. Ele pegou e vazou. Porque a Espanha ela teve a mesma opção, ou se aliar com a França, ou continuar parceira da Inglaterra. E a Espanha continuou parceira da Inglaterra e travou uma guerra contra a França. A França destruiu, a Espanha invadiu e deixou avisado: próximo é você, Portugal. O rei português fez o quê? Entregou basicamente o território para a França, né? Entregou entre aspas, mas a França dominou Portugal durante um tempo. E o rei fugiu aqui para o Brasil. Pô, o Brasil era enorme, era um território gigantesco, era um país rico, cheio de riqueza, com muita mão de obra escrava gratuita que ele podia se aproveitar, e era um país em desenvolvimento com potencial, o maior das colônias de Portugal. Então ele veio, fugiu aqui para o Brasil, instaurou aqui o império,
né? O Império do Brasil, que era muito grande, era maior do que ele é hoje. Tinha lá várias colônias que depois vão virar Argentina, Paraguai, Uruguai, né? Ainda é no território do Brasil. Mas o texto explica tudo aqui. O importante de vocês entender é as consequências que isso trouxe. Porque uma coisa é você ser uma colônia de Portugal com o rei português lá em Portugal, né? É uma coisa você ser igual as colônias da América do Sul são aqui, que o rei da Espanha estava lá na Espanha e as colônias aqui faziam o que queriam. Agora, a partir do momento que o rei está presente na colônia e diz aqui é o meu império, ele vai construir palácio, ele vai construir universidade, ele vai construir hospital, vai construir a grande biblioteca nacional que a gente tem até hoje, o museu, que é um dos grandes marcos que a gente tem. Então, essas instituições, ele vai construir, ele vai desenvolver o correio, ele vai desenvolver um banco, que o Brasil nunca teve um banco, ele vai ter um banco só dele, que é o Banco do Brasil, que tem até hoje. Ele vai construir a imprensa, que vai começar a circular notícia, informação e óbvio, de acordo com o que o rei quer, isso é muito bom para ele. Isso vai garantir, gente, que na frente, quando o Brasil se torna independente, a gente mantenha essa unidade do nosso país. Você vê que todos os outros países da América são fragmentados, são países pequenininhos, quebradinhos. E o nosso país não, é um país inteiro, porque aqui ele tinha um núcleo, né, poderoso de um grande líder que estava aqui. Isso meio que gera consequência até hoje da gente querer um grande rei, um grande salvador, um grande presidente que resolva tudo. A gente não entende até hoje que política ela é feita por cada vereador, por cada deputado, por cada senador eleito, né? Por cada governador, prefeito, juiz, enfim. Não é uma coisa assim que o presidente manda e pronto. Se está tudo bem é culpa do presidente, se está tudo mal é culpa do presidente. A gente tem essa visão porque a gente é um país que veio da monarquia 100 anos atrás, a gente era uma monarquia. Então, um pouco mais de 100 anos, né? Então, a gente ainda tem essa imagem de que tem um líder salvador que vai salvar tudo, e não é bem assim, né? Mas o que que acontece? O Brasil vai se tornando um país muito completo, né? Era ainda uma colônia de Portugal, a gente chamava aqui de Reino de Algarves, né? Mas ele foi se transformando num país muito completo perto do que eram os outros países. Aí aqui está escrito assim, ó, o que faz do país uma colônia? E nesse contexto, o que faz de um país uma metrópole? Então, gente, colônia é fácil, né? Colônia é todo pedaço de terra que é dominado por uma nação mais rica, né? E essa nação, e por que que ela é colônia? Porque ela aumenta o money da metrópole, né? E o que um país precisa para ser metrópole? Ele precisa dominar uma colônia, ele precisa ser poderoso belicamente de armas, precisa ter uma frota, naquela época era uma frota de navio, ou uma frota de canhões, ou um exército que domine, né? E precisa ser rico comercialmente falando, ter grandes relações comerciais, como Portugal tinha, graças ao investimento na frota naval, tá? Pesquise o que foi o bloqueio continental aplicado pela França de Napoleão. Por que o rei precisou fugir para o Brasil? Eu meio que já contei para vocês, né? Mas o bloqueio continental foi isso aí. Chegou uma hora que o Napoleão falou assim: Inglaterra, você precisa da Europa para funcionar. Então eu vou travar todas as fronteiras e nada vai entrar aqui. E também nada vai sair para aí. Então ele travou todas as fronteiras e os países que quebrassem esse bloqueio, comercializassem com a Inglaterra, o Napoleão ia castigar, como castigou Portugal, né? Que nação auxiliou a corte portuguesa na vinda para o Brasil? Bem, tá fácil, né? Os caras que ele não quis trair. O que ela ganhou com isso? Né? Eu acho que no texto ali explica. O que era o pacto colonial? Né? Lembra o que era pacto colonial? Que até então o Brasil, como colônia de Portugal, só vendia para Portugal. Em compensação, toda vez que o Brasil precisava comprar alguma coisa, ele só comprava de Portugal. O que que acontece? Quando o rei vem para cá e larga Portugal lá, Portugal vai ser dominado pela França, então ele se vê obrigado a quebrar esse pacto. E agora, o Brasil vai comprar e vender de outros países, principalmente da Inglaterra. Tá? Então, se antes aqui no Brasil só se comprava produto português, agora vai se começar a comprar produtos ingleses. E aí, gente, vai entrar livro, vai entrar roupa, vai entrar sapato, vai entrar máquinas, vai entrar carro, a própria imprensa, a prensa, né, que era a máquina que a imprensa já usava para produzir jornal. Enfim, a aquisição desses produtos, que era uma tecnologia que nem Brasil nem Portugal tinha, vai fazer com que o Brasil se aproxime tecnologicamente desses países mais desenvolvidos, tá bom?
Então, nota como tudo isso foi permitindo a evolução do Brasil de alguma forma. Então, falar assim, falar a verdade, Napoleão ter invadido Portugal foi uma grande bênção para o Brasil. Comercializar com a Inglaterra não era bom para o Brasil só, era ótimo para a Inglaterra, que tinha para quem vender todo o excedente de produção que eles tinham, né? Porque os historiadores afirmam que a vinda da coroa foi o primeiro passo para a independência. Então, eu acabei de falar, se você prestou atenção no que eu estou falando aí, foi consequência, né? Que fatos diferem a nossa independência do processo de independência dos demais países? Eu coloquei aqui no finzinho, né? Vocês leem isso aqui, deem uma olhadinha, que essa é a resposta. Mas quando vocês veem o texto ou o vídeo que eu postei lá sobre a independência dos outros países da América Espanhola, que não são o Brasil, você vai ver que tem uma diferença muito importante, várias diferenças importantes, né? Eu só vou falar uma, a gente basicamente, quando o que acontece? O Dom João VI foge para cá, lá em 1806, eu acho, né? 1810, eu não lembro direito. Eu coloquei aqui a data, eu acho que é 1806. 1808, tá? 1806 ele começa a planejar, 1808 ele foge e fica aqui até 1820, ele fica aí 14 anos aqui, 15 anos aqui. Quando ele volta, ele precisa decidir o que ele vai fazer. Voltou para Portugal. Tá, vai ficar lá, voltar a ser rei de Portugal. E o Brasil fica como? Já estava acostumado com o rei aqui há 15 anos. Então ele deixa o filho dele, Dom Pedro I. Então Dom João VI volta para Portugal e Dom Pedro I fica sendo o rei do Brasil. E quem declara a independência do Brasil é o Dom Pedro I, que é filho do Dom João VI. Então, qual que é a conclusão que a gente tira? A gente ficou independente no país, mas a gente não mudou nosso sistema de governo, continuou com a monarquia. Todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, quando eles declaram independência, devido ao movimento iluminista e tudo mais, eles adotam a democracia, a república, né? A república democrática. O Brasil é um dos poucos países do mundo que declara independência e continua sendo uma monarquia. É engraçado. E o pior, o monarca, o rei, é o filho do cara que era nosso colonizador. Então a gente não muda muita coisa, né? E aí eu fiz um gráfico aqui, uma tabela. Eu não fiz, não, eu trouxe, né? Essa tabela mostra como que era a economia do Brasil desde do ano que a gente declarou a independência lá. A gente declarou a independência em 1822. 7 de setembro, data tão festiva, tá chegando. 7 de setembro de 1822. E aqui ele separa por década, ó, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50, de 61 a 70, de 1891 a 1900. Ou seja, isso aqui é todo o século XIX, tá? É todo o período em que o Brasil foi um país independente, mas uma monarquia, né? A gente era aqui o Império, tinha o Dom Pedro I nesses dois aqui, depois tinha o Dom Pedro II nesses outros três. O que eu quero que vocês observem, que é importante, é como evolui o comércio, o principal produto comercializado no Brasil. Então, a gente tem o café, que é produzido aqui em São Paulo, um pouquinho no Rio de Janeiro, que ele era um produto que equivalia a 18% do que era vendido. Então, vamos pensar assim, ó, de cada R$ 5 que era vendido, R$ 1 era de café, né? Ou seja, um quarto de tudo que era... não, de cada R$ 4, um era de café. Um quarto de tudo que era... Não, de cada R$ 5, um era café. Um quinto de tudo que era vendido era café. Então, é muito grande. Só que a gente vendia mais açúcar nessa época, né? Tudo trabalho escravo. Um terço do que a gente produzia era açúcar. Um terço do que a gente produzia era açúcar, é bastante coisa. Era a principal economia do país. E o mais importante é que essa economia ela estava localizada no Nordeste. As principais plantações de açúcar elas eram das capitanias hereditárias, ficavam no Nordeste. A gente tinha plantação de algodão, que também era aqui no interior de São Paulo, tá? E você tinha plantação de borracha. Na verdade, na plantação é a extração, né, da borracha das seringueiras lá na Amazônia. E o que é importante da gente ver aqui é que, diferente daqui, por exemplo, café eram centenas de cafeicultores que tinham. Eram vários fazendeiros, coronéis que produziam café. Mesma coisa açúcar, mesma coisa algodão. Mas a borracha não, a borracha era um cara só que extraía. Ele ia, extraía, vendia e lucrava um cara só. Então, ao longo do século, a borracha vai aumentar de 0,1% para 15%. Ah, professor, mas 15% é pouco. Não é, seria um cara só. Se um cara só tem 15% de toda a grana que entra no Brasil, esse cara é muito influente. Né? Esse cara é o famoso Barão de Itanhaém, né? O Barão de Mauá, né? Lá na Amazônia. O Barão de Mauá foi um dos caras mais influentes do Brasil nesse período. Tá? E é o que a gente pode perceber no açúcar e no algodão?
Juntos, eles eram metade do que o Brasil vendia, tá vendo? Ó, 30 com 20, 50 era metade do que o Brasil vendia para fora. Então, metade do dinheiro que entrava no Brasil era açúcar ou algodão, era do comércio. E eles vão cair ao longo dos anos. No final, eles juntos não vão dar nem 10%. Ou seja, há um enfraquecimento dos fazendeiros que produziam açúcar e algodão. Em compensação, o café, que já era bastante, 20%, mas ele estava em terceiro aqui no nossa lista, ele só vai crescer ao longo do tempo. Vai chegar ao ponto que 2/3 de tudo que é vendido no Brasil é café. Ou seja, todo o dinheiro que entra no país, 2/3, né? Seria de cada R$ 10, R$ 7, R$ 6 são para os fazendeiros de café. O que isso significa? Significa que os fazendeiros de café vão ganhar poder na sociedade. Eles vão ficar mais ricos, mais poderosos, mais influentes, tá? E isso é muito importante, porque se você juntar os 65 desses caras com 15 aqui, você tem 80% da produção do Brasil, de todo o dinheiro que entra no Brasil, na mão de fazendeiro e de um cara aqui que produz borracha, tá? Eu não vou... Isso que eu expliquei já resolve para vocês todas as perguntas aqui, tá? Ó, ao longo dos anos, qual produto obteve aumento na exportação? Tem 2 que aumentou e 2 que diminuiu, né? A exportação significa... esse aqui eu acabei de falar. Aí, ó, tem aqui esse vídeo. Eu vou até dar um Ctrl e clicar nele aqui. Vamos ver se vai abrir. É o vídeo que eu coloquei lá sobre o tal do Simão Bolívar. Possivelmente vocês já devem ter ouvido dele. É um vídeo curtinho de 6 minutos que conta como esse tal desse Simão Bolívar, de país em país no norte da América do Sul, ele foi passando e declarando independência, sempre levando em consideração as peculiaridades que cada povo tinha, sempre pensando em como deveria ser... Ó, vou passar mais para frente para mostrar. E conta a história partindo da espada do Simão Bolívar, que é um dos itens mais raros que existem aqui hoje em dia. E ele está explicando aqui mais ou menos como é que isso acontece, tá? Então assistam um vídeo, prestem atenção lá e depois a gente tem 4 perguntinhas aqui para vocês responderem, ó. Podemos dizer que a independência dos demais países sul-americanos é diferente do processo de independência do Brasil? Por quê? Qual o papel de Simão Bolívar na independência dos países sul-americanos? E quais foram os países, né? Por que o Brasil se tornou territorialmente uma grande nação, enquanto os demais países da América Latina não conseguiram? Para isso eu vou mostrar o mapa aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo, eu vou abrir uma aba aqui, ó. Vou colocar assim, mapa da América do Sul. E aí, quando você dá uma olhada na América do Sul, você pode ver que o mapa, ele mostra que o Brasil é um grande país na América do Sul e que todos os outros países são pequenininhos. Vocês estão vendo? Por que que todos os países são pequenininhos? Está vendo? Eles têm diferenças entre eles. O que acontece? Bem, uma coisa a gente tem certeza. O Brasil foi o território colonizado pelos portugueses e todos os outros vários 13 países que a gente tem aqui são países da América Espanhola, né? Uma coisa a gente já sabe. Então, o Brasil foi colonizado por Portugal e o resto dos países pela Espanha. Agora, se você ver o vídeo direitinho, você vai ver que o porquê desses países são... Mas eu vou dar uma dica, por que esses países são fragmentados. Dentro do Brasil, existem povos diferentes. Existem os índios, existem os negros do período da escravidão, existem os descendentes de europeus, existem os nordestinos, que são diferentes dos gaúchos, que são diferentes dos cariocas, que são diferentes dos acrianos, dos amazonenses. Então, os outros países da América do Sul, eles se atentaram a respeitar as diferenças entre os povos. Por isso, eles dividiram o território e disseram, ó, vocês que são desse grupo vão morar aqui, vocês que são daquele grupo vão morar lá, e vocês que são daquele grupo, respeitando a diferença, a diversidade de cada um. O Brasil não, o Brasil tentou aglutinar toda a população que existia num grande território. E aí você pode encontrar várias justificativas para isso, que eu não vou falar aqui, mas que explicam mentalmente, né, psicologicamente, por que isso acontece. Tem muito a ver com a forma como a independência aconteceu e os ideais iluministas, tá?
Qual a relação entre esse processo de dependência e o iluminismo? Só porque eu acabei de falar, né? Então, lembra qual era a ideia do iluminismo? É só você lembrar as três palavras: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, como que você vai ser livre se você é colônia de um outro país? O iluminismo, ele motiva a independência em todos os países do mundo, tá bom? Todos os países que eram colônia, quando o ideal iluminista chega, ele vai ser difundido, né? E aí a população quase sempre vai lutar contra quem oprime ela. Só o Brasil que não, porque quem declarou a independência aqui no Brasil foi o filho do cara que colonizava a gente. E aí, ó, tem uma atividade sobre os indígenas para refletir. Então, se você não. Eu imprimi bem grande, eu acho que não vai ter problema, mas qualquer coisa vocês pausam aqui para ler, tá? Se vocês não estão conseguindo ler no texto de vocês, vocês pausam o texto aqui e leem. Tem aqui, tá? E aqui fala sobre a luta dos indígenas, tá? Eu não vou explicar para vocês, eu quero que vocês leiam e respondam com as palavras de vocês, tá? O que a política indígena brasileira previa para os povos indígenas e se algo mudou na política de 88 para cá. Então, pensem nas notícias que a gente vê no jornal, tá? Pensem como vocês veem os índios, se vocês acham que eles são tratados como diz na Constituição que eles deveriam ser tratados, enfim. A política indígena brasileira do século XIX, adotada após a independência, respeitava os costumes e as tradições dos povos indígenas? Explique sua opinião. Será que respeitava? Aquela lá do século XIX, será que respeitava? Essa nossa, o que está na Constituição do século XX, respeita, mas não sei se a gente põe em prática o que está escrito lá. Agora, essa do século XIX, a gente pode ter certeza aí que não respeita. Tá bom? Mas eu quero que vocês expliquem por quê. Bem, não é um roteiro simples de fazer, tá? Mas a gente só tem mais esse roteiro e mais um para o bimestre, depois vocês estão de férias. Então, eu acho legal vocês derem uma caprichada aí, não tem problema se der trabalho, eu estou aqui para ajudar qualquer dúvida que vocês tiverem, beleza? Qualquer coisa eu estou aqui. Um beijo, um abraço, até a próxima.